muitas vezes os padres têm as missões, os padres salesianos. Quando eles levavam alguns índios, eu sempre fiquei intrigado, sempre aquilo me aguçava a curiosidade. Os índios sentados ali no pátio, sempre quietos, enfim. Depois que eu fiz arquitetura, me formei, enfim, depois das minhas andanças todas, eu voltei para Cuiabá, para a universidade, e fiz o meu mestrado em História, que é uma área assim, que tem tudo a ver conosco também. História e antropologia tem muito a ver com arquitetura. Então, se sempre vocês tiverem oportunidade, leiam, sabe, procurem referências dessas áreas que são, para mim, foi um nivelamento assim, muito interessante quando eu fiz o curso de História, mestrado em História aqui na Federal, que é uma das melhores pós-graduações da Universidade Federal, é a da História. Excelente. E eu fui fazer na História, mas como é que eu ia fazer na História? Eu, um arquiteto. Mas eu queria fazer um estudo sobre a casa dos índios de Mato Grosso. E acabei, depois de algum tempo de discussão com a minha orientadora, ficando com os índios Bororo, que é o povo assim, que tem a característica mais próxima da nossa. Vocês aqui estão no território Bororo. Nós todos estamos. Cuiabá é o centro desse território. Para vocês terem uma ideia, olha, se eu me alongar muito, eu gosto de falar sobre esse assunto. Vocês me avisem. Mas para vocês terem uma ideia, os Bororo tiveram o domínio de uma região que vai desde Diamantino até Coxinha, Mato Grosso do Sul, e desde um pedaço entrando na Bolívia até um pedaço entrando em Goiás. Olha só o tamanho da região, que era a região de acesso deles, onde eles caçavam, onde eles viviam. Era uma população que se estima que chegaram a 25 mil índios. Hoje eles estão 1.000 e poucos índios, e uma parte deles está aqui na aldeia de Sangrador, aqui próximo de vocês. Então eu fui fazer um estudo do meu mestrado sobre a casa dos Bororo. Depois eu prossegui no meu doutorado já, ampliando esse estudo, que levou esse nome, Tecnoíndia, que era o nome da pesquisa que eu participava. Dentro da pesquisa eu fiz o meu doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Paulo e fui estudar então 10 povos a mais, né? Esse caminho para chegar nesses povos é que eu vou contar um pouquinho para vocês aqui a passagem de como é que isso foi se dando. Pode passar. Então, o desenho e o estudo das casas indígenas. Essa é uma frase de Paulo Mendes da Rocha, que eu acho muito interessante, que fala da história. A arquitetura é uma invenção contínua, onde a história entra como memória para ser transformadora. E é verdade. E nós vamos buscar, lá no passado, as missões de construção, maneiras, como moravam, como era, para poder aqui no nosso tempo fazer as transformações do nosso tempo e projetar para o futuro, né? O Gilberto Freire tem uma ideia poética, assim, que ele diz que nós todos vivemos num transtempo. Transtempo é quando você vive no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. E eu acho que a gente vive mesmo nessas três dimensões, né? Nós estamos aqui, mas estamos pensando no futuro como vai ser. E aquilo que aconteceu também está nos acompanhando. Então, acho que essa frase do Paulo Mendes da Rocha, que é o arquiteto que projetou a rodoviária de Cuiabá, acho que todos vocês talvez já tenham conhecido, para mim é um dos melhores projetos de Mato Grosso. Um projeto amplo, ventilado, né, com rampas, foi um dos primeiros projetos do Brasil a fazer rodoviária com rampa, quando não havia ainda aquela questão de acessibilidade, ele já projetou essa rodoviária daquela forma, fresquinha, né? Cuiabá é uma cidade muito quente, mas a rodoviária é fresca, a rodoviária está na sombra. O trabalho dela hoje ela vai apresentar. A rodoviária. Tá vendo? Ou então vou deixar para ela falar um pouco mais sobre o local. Ela pesquisou sobre esse projeto em cima lá dos blocos, registrou coincidência. Então, é um dos projetos melhores. E ele é um arquiteto brasileiro, é o segundo arquiteto brasileiro que recebeu o prêmio Pritzker de arquitetura, que é um prêmio assim, tipo uma espécie de um prêmio Nobel de arquitetura. Só recebeu esse prêmio no Brasil o Oscar Niemeyer e agora o Paulo Mendes da Rocha. Então, eu abro assim com essa frase dele, e esse desenho aqui embaixo é um desenho do Oscar Niemeyer, um dos poucos desenhos dele assim, que fala da habitação primitiva. Ok. Muito bem. Esse é uma gravura do Hans Staden, um marinheiro alemão que naufragou aqui na costa do Brasil em 1557 e ficou entre os Tupinambás. Essa gravura é o primeiro registro, assim, o primeiro desenho de uma casa dos índios brasileiros que se teve notícia, que os europeus viram, né? Porque para vir aqui naquele tempo e depois voltar lá para a notícia era muito difícil.
Ele fez isso, essa viagem, voltou para a Alemanha, depois ele retornou mais uma vez, veja só, naquelas casquinhas do norte, né, que eles atravessavam o Atlântico, e produziu esse livro com essa primeira gravura. Ele está bem aqui no meio da gravura, o que está bem no meio é o Hans Staden. Ele está sendo cercado, era um povo canibal, e ele ficou aí. Então a gente pode já ver nesse primeiro desenho essa conformação da casa dos índios brasileiros, que é uma coisa que atravessa o Brasil inteiro. Todas as casas dos índios brasileiros têm essa conformação ogival, que aqui está representada meio ovalada,